Muito bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil, que sol bonito. O Rio de Janeiro tá com tempo bom, tá calor, né? Vai da praia, parece, que maravilha. Eu digo sempre parece, que a gente sempre coloca uma pontinha aí de dúvida, mas, né? Como diz um amigo, bate na madeira que de repente isola. Olha, até tem uma pergunta aqui curiosa, na abertura do programa do dia de hoje. Você sabe, eu sempre faço um lead do que vai acontecer no programa, né? Então, para você, qual é a melhor diversão nos dias de hoje? Aí eu pensei, hoje começa a propaganda eleitoral. Isso, na verdade, para alguns pode até ser de grande valia, mas na maioria das vezes se torna um programa de humor, né? Aliás, como diz um amigo meu, seria muito interessante, muito engraçado, não fosse trágico, né? Devido à má qualidade dos nossos políticos. O Supremo liberou a terceirização para todos os setores da indústria, das empresas. É uma boa ou é uma ruim? Essa é a pergunta que eu vou fazer aos nossos amigos debatedores. Sérgio Cortes, preso mais uma vez por causa das organizações sociais das OS. Quando o OS funciona, quando não funciona. Nós temos aqui um médico, o Dr. Cícero Munhoz, que é, por sinal, diretor do Hospital do Amparo, o Hospital Alemão do Amparo, e vai dar a sua opinião a respeito disso. Estou aguardando aqui o Gelcio Cunha, que me disse que vinha, que teria até que sair um pouquinho mais cedo, né? Mas que estaria aqui. Eu queria até falar com ele isso. Gente, eu gosto muito do programa do Gelcio Cunha. Eu acompanho realmente o Conexão com o Mundo do Gelcio. O Gelcio é um repórter abnegado, é um dos melhores repórteres que nós temos. Mas eu vi um programa ontem, na maioria das vezes as pessoas dão atenção. Outro dia o Fagundes, né, um grande ator brasileiro, parou, conversou com ele, estava com um pouquinho de pressa, mas deu uma atenção, com um sorriso no rosto, porque é a função do repórter. Repórter é para este ou aquele, conversa e tal. E ele vai para o aeroporto, conversa com as pessoas. Agora, eu fiquei um pouco desapontado com o novo técnico do Vasco da Gama, o Almir Valentim. Se você puder... Como é que é? Alberto, né? Alberto. Você vê que ele é tão novo que eu ainda não decorei o nome. Então é o Alberto Valentim. Ainda não fez nada. Tomara que possa fazer. Tomara que seja ele chegando, que eu vou até comentar isso com ele e vou dizer da razão pela qual eu fiquei desapontado. Mas eu queria lembrar do restaurante Caçador. É o melhor restaurante da Tijuca. Olha, fique à vontade, preços bastante justos, cabem no seu bolso. Então vá no Caçador, dá um abraço lá no Ari, dá um abraço no Maurício e no meu amigo Joaquim, o Caçador, fica na Rua Pareto 42. Queria falar para você também das Espadas Katana, espadascatana.com.br, que agora estão também com seu site internacional atuando para todo mundo. Elas exportam, e aliás importam, né, do Oriente, as verdadeiras espadas samurai na mais alta tradição e exportam para fora do país e também para todo o país. Para todo o país, mandam, chega na tua casa sem problema de frete. espadascatana.com.br. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Álvaro da Camélia. Olha, a Camélia Flores tem flores sensacionais. Quem atende com o maior prazer lá é o Robertinho. O Álvaro da Camélia foi o idealizador e até hoje é o comandante em chefe, por assim dizer, dessa que é, sem dúvida alguma, a melhor loja de flores do Rio. Álvaro da Camélia, abraço para o Alvinho, que é o filho dele, e também um abraço para o meu amigo Serginho, que me acompanha no rádio há muito tempo, que é o irmão do Álvaro. Abraço grande. Agora, seguros, gente, é Bradesco. Bradesco Seguros. Se você quer fazer um seguro de qualidade, acesse Bradesco Online. Bradesco Seguros. Isto colocado, isso posto. Bom dia, Samira. Quem é que está chegando aí, minha querida? O Gelcio Cunha. Então eu aguardei para falar com ele. Enquanto ele chega, olha o homem chegando aí, olha o tamanho da mochila, que essa mochila é só de dólar. O dólar está sendo super valorizado
E com a grana que ele ganha como repórter, olha só, ele está tendo dificuldade. Está tendo dificuldade. Pode botar aqui mesmo, não tem problema não. Deixa aí porque fica perto de mim. O problema é que fica perto e eventualmente some. Muito prazer, senhor. Prazer a todos que estão acompanhando. Grande Gelson, eu estava falando de você. Exatamente. Falando bem ou falando mal? Falando bem de você, e meio aqui assim, tive uma má impressão de um entrevistado seu. Você sabe que eu acompanho o Conexão com o Mundo. E você vai me dizer, deixa eu cumprimentar primeiro o doutor Cícero Munhoz, que isso aí é técnica de estrela. O Munhoz chega aqui, se assenta, a gente conversa e tal. Agora, estrela não. Estrela chega na abertura do programa. Eu garanto para você que ele estava ali atrás da porta esperando. Quando tocou a música, não entro. Mas é brincadeira, o Gelson é um amor de pessoa, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, além do que sou fã do trabalho dele. Doutor Cícero Munhoz, muito bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia aos internautas. Sempre um prazer aqui, às sextas-feiras, aqui estar com vocês. Pois é, doutor Cícero é outra amizade querida que a gente tem aqui. Aqui nós só temos amigos, essa é que é a verdade. Mas eu estava falando o seguinte, eu vi o teu programa, não sei se foi o de ontem, se foi o mais recente, em que você entrevistou o Pikachu, do Vasco da Gama, né, após a derrota e tal, que foi bem, falou lá e tal. Mas eu fiquei desapontado com o Almir Valentim, porque você fazia um esforço de entrevistar e quem olha sabe que ele estava se descartando. Eu falei, meu Deus do céu, porque quando eu vi que você ia entrevistar o Almir, como eu sou vascaíno... É Alberto? Alberto, tá vendo? Eu ainda nem decorei o nome do homem, Alberto Valentim. E você com aquela gentileza habitual, dizendo que as mulheres acham que ele é o mais bonito. E o cara, sabe, meio que desvencilhando. Eu falei, meu Deus do céu. Porque quando eu vi o cara, eu falei, pô, o cara tá chegando agora. Né? Saiu de uma derrota. É verdade que não teve tanta responsabilidade em cima do time, que ainda não deu nem tempo de treinar. Tudo bem. Ele vai parar, ele vai dar uma entrevista que para nós vascaínos era muito interessante. Acredito até que para os flamenguistas, para os botafoguenses, para todo mundo que ama o futebol, né? Eu achei que foi assim, será que o cara digamos assim, meio estrelinha, ou na verdade o cara estava muito cansado da viagem? Eu vou fazer uma defesa aqui, embora não seja advogado, do nosso Alberto Valentim. Pois não, tá? pois não. Ele viajou do Egito para o Rio, depois viajou 24 horas. Do Rio para onde o Vasco jogou, lá no Paraná. Devia estar com a... Certo? Super cansado, estressado, ele é meio barba por fazer, entendeu? E antes de eu abordá-lo, ele passou por um batalhão de repórteres. E não parou. Muito pouco também. Muito pouco também. Tá? Teve uma pergunta lá, porque é um tal negócio também, depende muito da pergunta, né? De repente, ele não gostou que eu falei que ele estreou com uma derrota. Mas foi uma derrota. Mas foi uma derrota. E outra coisa, eu ter falado... Você falou também da queda. Mas como repórter você tinha que falar da possibilidade de cair para a terceira divisão, para a segunda, espero que não caia. Eu aprendi com o professor Juvenal Portela, entendeu? Sei. Ainda na faculdade. Certo. O repórter, ele tem que dar uma de que não sabe nada. Claro. Ele tem que fazer as perguntas que Rapaz, olha como você está bonito no ar. Impressionante. Eu estou quase indo lá. Eu tô quase indo lá pro meu closet, botando um paletó, uma gravata e tal, mas é porque você trabalha no TRE, né? Isso. Então tem que ser sempre de terno. A justiça tem que ser sempre, né? Sempre tem que ser, né? Recomenda-se. É verdade. Né? Tem gente que não, tem uns moderninhos aí que acham que você pode ir lá no TRE de short, entendeu? Mulher de biquíni, mas não é bem assim que a coisa toca, né, meu amigo? Mas você falava do Alberto, então você acha que... defesa dele, não, ele não é assim. Não é assim. É um que cara bom, bacana. que bom. Eu tenho informações sobre ele, entendeu? Certo. Então foi um momento ali que não estava querendo... Um repórter que normalmente é chato e tem que ser chato, isso que eu estava querendo dizer. Faz parte, o repórter... Faz parte. Desde que a gente só começa a gravar qualquer coisa se o entrevistado permitir. Certo. Entendeu? E ele permitiu. Agora eu não sei se eles vão ter coragem de opinar, não.
Não sei, mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, você que está me ouvindo, me aguarde. Agora, vou perguntar, não é esse o assunto, é outro assunto que ontem eu comentei aqui. Só que, ao contrário, eu vejo o programa dele, ele não vê o meu programa, entendeu? Porque senão ele saberia o que eu falei ontem na abertura. Ele participa, a honra é toda minha. Mas, ô Cícero, começa hoje o tal do horário eleitoral. Qual é a tua expectativa? Não, é a pior possível. Isso aí eu acho uma coisa isso eu acho um monstro, mais um monstro criado no nosso país. Sei. Os que defendem dizem, não, o horário político gratuito é uma oportunidade democrática de todos os partidos terem a sua oportunidade. Uma grande mentira. Sei. Primeiro, eu acho uma invasão. Que se eu fosse dono de um meio de comunicação, o cara botar o revólver no meu peito e falar, ó, seu horário eu não vou pagar e você é obrigado a abrir um espaço de tantos minutos. Eu acho uma invasão do governo. Isso não é democrático. Segundo problema, que espaço democrático é esse que um partido tem direito, um candidato tem direito a 5 minutos e o outro tem direito a 5 segundos? Como pode? Que democracia é essa? Então eu não consigo entender essa coisa que criaram chamada. E outra coisa, os partidos menores que nem material têm, ficam se repetindo no negócio. Hoje abriu, não sei se alguém ouviu a abertura hoje, aí ficou durante um minuto e meio. Não ouvi. Horário eleitoral gratuito. Que o pessoal não mandou material. Número 4 mil, não sei o quê. Que o pessoal não manda material. Repetindo. Boa parte dos candidatos não estão preparados. Não estão preparados. Fazer o material. Quer dizer, eu acho uma aberração. Esse horário político é uma aberração. Acho que candidato tem que gastar sola de sapato. Vai como eu via. Eu era criança, eu me lembro que eu fui a alguns palanques do Amaral Neto. Amaral Neto. Na Praça de Realengo. Bom repórter, grande repórter. Na Praça de Realengo. Então o cara ia nos bairros e falava diretamente para o público o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer. Isso aí na televisão é uma brincadeira, como você falou, é mais humorístico do que um programa eleitoral, né? Na televisão vai começar na hora do almoço, é isso? Na hora do almoço, meio-dia. Começou agora, de manhã, acho que 7 horas da manhã, né? Eu fiz porque, por exemplo, o programa do Antônio Carlos, a programação da Tupi mudou um pouquinho. Trunca um pouco. Me parece, eu não tenho certeza que o Antônio Carlos deve ter feito um acordo lá com o Cláudio Monteiro, não sei, né? Para poder invadir um pouquinho lá e cá. Normalmente é do Cláudio Monteiro. Pelo menos eu cheguei aqui às 8 em ponto. Eu cheguei antes porque não deu para chegar em engarrafamento. Eu sei. Não se justifica o fato de eu teria que ter acordado mais cedo de madrugada. Não, que isso. Não. Por hoje passa. É porque você nunca trabalhou diretamente com o Antônio Carlos. O Antônio Carlos não admitia falta. Se morresse alguém na família, falou, tem que vir trabalhar. Tem que vir trabalhar. Meu Deus do céu. Entendeu? Deixa eu tentar dizer para você uma coisa, com todo respeito. Eu gosto muito do Antônio Carlos, me dou com ele todas as vezes e tal, mas um dia ele aprende. Um dia ele aprende que esse exagero todo, que essa coisa toda, isso, aliás, é um pouco de pretensão da minha parte, né? Há coisas que a gente sabe, conhece profissionais assim, que são muito exigentes, e tudo passa na vida. Então, se você também não se der um pouco de moderação, no futuro, quando você olha para trás, quando tudo passar, você vai ver que na realidade poderia não ser tão rígido dessa forma. Agora, isso tem um lado bom também. Isso tem um lado bom. Não tem, não. Não acredito, não. Não acredito, não. Eu acho que não pode ser tão radical. Exatamente. O que eu acho é o seguinte... A medida certa é que é difícil, né? Tem que ter certas nuances, que são necessárias. Uma esposa passa mal, um filho passa mal, de repente uma situação até mais drástica, né, de um quadro de saúde grave. Quer dizer, eu até entendo, o Antônio Carlos é um dos maiores comunicadores do país, é um exemplo, uma pessoa que eu conheço, e você também, há tantos e tantos anos, mas como falou, quer dizer, ele está no entusiasmo de uma carreira que deu certo e que se prolonga há muito tempo, né?
Mas é isso, quer dizer, de repente eu também estou errado, ele está certo, entendeu? Não, eu acho que tem que ser um limite, tem um lado bom. Tem que ter, Mas você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa que eu aprendi com a minha saída? Está parecendo os repórteres da TV Globo, os apresentadores, entrevistando os mas é isso, olha aqui, parou, é isso que eu quero falar. Você já teve a coragem de se manifestar. É isso que eu quero falar daqui a pouco. Esse é o assunto de daqui a pouco. O bom repórter, o bom jornalista, a gente não pode convidar, porque senão ele toma a fala do apresentador, entendeu? Ele sabe tudo. Ele sabe, eu fico falando mal do cara. Só que eu tenho, quem me ouve sabe que eu falei isso ontem. O senhor está falando isso hoje. Eu falei isso ontem. Não vale o senhor dizer que a oportunidade sua foi hoje também. Hein? Essa coisa aí dos apresentadores de televisão, eu vou botar isso em pauta daqui a pouco. Não, principalmente o Bonner e a Renata, ao entrevistar o presidente da República, o futuro presidente, seja ele quem for, os candidatos. Mas vamos ser justos. Né, os apaixonados aí que já vi amigos até brigando por causa de deste ou daquele, é horrível, né? É horrível. Vamos ser justos. A gente viu alguns apaixonados falando, porque fizeram, aconteceram, foram mal educados com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, todos eles. Com todos Ontem eles foram extremamente grosseiros com a Marina Silva. Exato. Olha, grosseiros com a Marina, grosseiros com o Ciro Gomes, grosseiros. Eu vi todas as entrevistas. Quer dizer, meu Deus do céu, vira bate-boca. O que é isso? Onde é que o jornalismo manda isso? Se aquilo é pau mandado, porque acontece o seguinte, quem é o editor? O editor é o William Bonner. Sim. Quer dizer, saiu da cabeça dele ou é uma orientação acima dele? Essa é a pergunta. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos àquele momento de oração para iluminar as nossas mentes, para que a gente possa dizer alguma coisa de produtivo neste programa. Lembrando a você que está sintonizando a gente das espadascatana.com.br. Depois do programa vai lá, você vai ver a variedade de espadas samurai, autênticas espadas samurai para a decoração da sua casa. Vamos à oração. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Eu quero mandar um abraço para Miami, para Miami não, bobagem, mas pode ser para Miami, para Tônia Elizabeth, nossa amiga querida, foi repórter com a gente há muitos anos atrás na Band. Abraço, Tônia. Mas o abraço mesmo que eu quero mandar para o Marco Silva lá no Texas, em Austin. Alô, Marco Silva, grande abraço, que felicidade sabê-lo acompanhando o programa de novo, né? O Marco teve um probleminha de saúde, teve um momento de necessário para que pudesse se recuperar, e hoje está recuperado, está mais magro, mandou uma foto, está até mais bonito. Abraço grande para você. O Eros Mário Cordeiro, o Eros ontem estava à volta lá com os ensaios do show do nosso querido Beto Aquino. Este é o motivo que acredito ele não vai vir hoje. Às vezes ele chega um pouquinho atrasado, porque ele vem lá de Copacabana. Beto Aquino faz um show amanhã no Marriott, no Hotel Marriott, que eu pomposamente outro dia falei, não, é Marriott, porque c'est français, né? Aí eu peguei, será que é francês mesmo? Aí liguei pro hotel, mas eu fiquei com medo do cara reconhecer a minha voz, olha a pretensão. Aí falei com ele assim, eu queria apresentar este hotel para um amigo meu, o amigo poderia me dizer qual é como você pronuncia o nome? É Marriott, é francês? Aí o cara falou, não senhor, é Marriott, é americano, o hotel é americano. Ah, meu Deus do céu, eu vim de público pedir desculpas, né? A produção do Paulinho Mocidade, nosso abraço, né? Então o show vai ser muito bom, Osmar do Breck também, e eu quero depois trazer aqui o Carlos Cola, porque ele vai fazer um show, se não me falha a memória, ou no dia 6 ou no dia 9, no Teatro João Caetano, cantando as melhores músicas de sua autoria, que foram gravadas por uma enormidade de cantores e cantoras. Muito bem, mas mais proximamente eu vou falar desse show. O assunto agora foi a abertura do programa de ontem, meu caro Gelson Cunha, meu caro Dr. Cícero Munhoz. Porque eu fiquei meio que estarrecido da maneira com que a Globo, não é de hoje, anda entrevistando os políticos, né, fora e dentro do Jornal Nacional. Quando anunciou que ia entrevistar os presidenciáveis, eu pensei o seguinte, eles vão ter 25 minutos. Começa que o primeiro já teve 27 minutos, que foi o Ciro Gomes. Então é como você dizer, olha, vai ter uma coisa e acaba tendo outra. Isso eu era intransigente e sou com relação aos programas que comandei. O que tem que entrar no horário, tem que entrar no horário. Uma coisa que eu aprendi com o rádio. Não é 2 minutos depois ou 3 minutos depois, né? Então já abriram espaço para que o Ciro Gomes falasse até os 27 minutos. Consequentemente, a partir daí, ficou estabelecido, o próprio William Bonner disse no ar, olha aí, deve ser o Beto Aquino, ficou estabelecido que era 27 minutos para cada candidato. Né? Só que agora já ultrapassou um pouquinho, dá 27, qualquer coisa. Depois o cara tem 1 minuto e tal. E eu fiquei assim, meio que assim, espantado, né? Me espantou mesmo a agressividade, porque o comportamento dos apresentadores da TV Globo de 10 anos para cá, de 20 anos para cá, são aqueles apresentadores que não opinam. Quando muito, há uma notícia triste, eles fazem assim, ó, né? Mas não dão opinião. A exemplo, aliás, ao contrário disso, está a Band, onde tem lá o Boechat, que é opinativo, que não tem medo de dar opinião, mas eu até respeito. É uma maneira de fazer jornalismo. Tem aqueles que opinam, tem aqueles que não. Aí, de repente, os apresentadores, isso é meu pensamento, não sei se vocês pensam a mesma coisa, os dois do Jornal Nacional, estão querendo aparecer mais do que o convidado. Com todos eles, foram agressivos, indelicados, truncaram, porque se eu faço uma pergunta para um debatedor meu, eu não posso cortá-lo no meio do assunto para mudar. Parece que outro dia alguém falou isso. Quem é que falou isso, meu Deus do céu? Acho que foi o Oscar Berro.
Dr. Oscar Berro comentou isso. Está parecendo mais um interrogatório do que uma entrevista. Verdade. Quer dizer, pelo amor de Deus, e outra coisa, se você se alonga muito, como eu estou me alongando e pedindo já perdão para vocês, eu tenho que dar o tempo para você responder. Agora, se é 27 minutos, tem uma série de perguntas, eu faço um monte delas, me alongando e até obtemperando. Sabe o que é isso? É o cara cortando pelo meio. Pelo amor de Deus, estou certo ou estou errado, meu caro doutor Cícero Munhoz? Percebeu isso também? Eu percebi, você está coberto de razão. Aliás, eu acho que o jornalismo sério, ele está ficando para trás, né? Eu estou diante de jornalistas aqui, né, que tem mais ou menos a minha idade, e eu vi um jornalismo diferente do que se faz hoje. Um jornalismo tendencioso. Você vê claramente que não se noticia, não se veicula notícia, se entra e começa a modular a notícia para o lado que interessa. Eu acho isso lamentável, principalmente numa hora dessa, uma crise terrível que o Brasil está passando. Que a gente quer saber as propostas. A hora que a gente quer saber realmente o que o candidato tem, aí vem a pergunta, o seu economista, para um dos candidatos, se não me engano foi para o Bolsonaro, o seu economista, e se o senhor não estiver mais com ele? E se o senhor não... Gente, isso é pergunta que se faz. Perguntar o seguinte, qual é a sua opinião sobre isso na economia? O que o senhor economista defende? Agora não, o cara quer saber se o economista se separar dele. Isso aí foi quer dizer, pergunta, o senhor é homofóbico? O senhor é... Mas para que esse tipo de pergunta? Isso já está, para alguns ficou no subconsciente, para outros não. Agora, o importante é a proposta deste ou daquele candidato. Eu quero saber o que ele pensa em fazer no nosso ensino que está destruído, na nossa saúde que está em pandarecos aí. É isso que eu quero saber. Nós vimos aqui a justificativa e a fidalguia do Gelson, que é um excelente repórter, né? Ao dizer do próprio Alberto, Alberto quem mesmo? Alberto Valentim, que é um novo técnico do Vasco, não é? Mas sua esposa acabou de dar um sorriso quando falou dele, porque ele é o preferido das mulheres. Não, é bonitão mesmo, o cara usa calça apertada, a mulher adora calça apertada. Eu notei, falei, nossa, mas aí, diga lá, estamos certo ou estamos errados? Qual é a sua opinião, senhor jornalista? Meu amigo, ficou tudo muito difícil hoje, né? Às vezes eu sou obrigado a acompanhar determinadas palestras, determinados posicionamentos e, infelizmente, com o passar do tempo, você vai vendo que é tudo balela, que ninguém tem condição de fazer aquilo, que está tudo errado, não é? A própria justiça, Nossa. Entendeu? Então é muito complicado, então ficou ruim para os repórteres, os apresentadores fazer qualquer tipo de entrevista assim ao vivo. Né? Até então, porque... eu acho que foi uma forma de eles conseguirem arrancar a audiência. Mas está todo mundo falando mal, rapaz. É um negócio impressionante. E ao mesmo tempo não permitir, entendeu, que os candidatos façam com eles o que o Bolsonaro fez com o pessoal da Globo News, que aquilo ali pegou mal pra caramba. Pegou mal, né? Até porque... O que ele fez que eu não estou lembrado? Me refresca a memória. Foram vários jornalistas bombardearam... Ele sentado numa cadeira que bombardearam ele. Perguntas o Jair Bolsonaro, e ele, daquela forma dele ser, né? Bem verdadeiro, bem mais verdadeiro que os outros, na minha opinião. Não. Às vezes eu até acho que eu gosto muito do Ciro Gomes. Eu gosto muito do Ciro Gomes. É um cara preparado. Naturalmente, a Marina, dentro da sua maneira de ser também, eu acho que não seria uma má presidente, assim como espero que, se o Bolsonaro um dia for eleito, que faça um bom governo também, né? O Alckmin não acredito que vá ser eleito, não estou fazendo propaganda de candidato nenhum, né? Mas tudo é possível, porque parece que ele tem o maior tempo de televisão. Você acredita que tempo de televisão ajuda a candidatura? O Alckmin tem 5 minutos, o Bolsonaro tem 8 minutos. 8 segundos. 8 segundos, desculpa. 8 segundos. 5 minutos para o Alckmin,
E hoje só em termos de comparação. Você não acha injusto isso? Quer dizer, no geral, quer dizer, que teria que ser igual para todos, principalmente numa candidatura a presidente. Pode ser que não para o estadual, para o federal, mas presidente, gente, tem que ser igual para todos. Claro, mas isso aí para que é? É para favorecer os políticos. A maioria perpetuar essa saladroeira. 8 segundos o cara fala o quê? Quem fez a Constituição? Quem faz as Constituições? São os políticos. 8 segundos o cara... Oi, gente, cheguei. Aquela festa que foi feita quando a Constituição foi aprovada no Brasil, Ulisses Guimarães e outros políticos muito conhecidos aí do povo brasileiro, né? Aquela festa nas ruas, não sei o que, Constituição aprovada. Por incrível que pareça, o Sarney, que está na lista também da bandidagem, Lava Jato, fez um discurso naquela ocasião, logo depois da aprovação da Constituinte, falando que o país ficaria ingovernável. E foi isso que aconteceu. O Figueiredo falou isso. Segunda instância superior. Isso significa, para quem não sabe, o seguinte: se um candidato, por exemplo, é condenado pela instância do Estado, ele tem aí depois o STJ. Se for derrotado no STJ, tem o Supremo, e aí eles vão empurrando com a barriga. Agora, não sei se você... muito grande. Ou algum interesse dentro do Poder Judiciário. Não sei se você vai ficar muito confortável com essa... Mas a gente tem que comentar, porque é um assunto jornalístico, né? O Supremo se deu um aumento de 16%, num momento de crise nacional. Isso é bom ou isso é mal? Quem aprova o aumento do Supremo? O presidente, né? Congresso, exatamente. Mas tem que ter também o jargão de Sua Excelência. Entendeu? Agora, é um negócio doido. Por que eles fizeram isso? Porque eles acham que fazendo assim, eles vão ter a simpatia dos magistrados, dos homens de capa preta. E tem alguns homens de capa preta que, de fato, não se dão a vergonha de não fazer como determinados fazem, né? Agora, você não acha que seria muito mais justo o juiz que fosse eleito pelos seus pares do que nomeado pelo presidente da República, doutor Cícero? Sem dúvida. Como é que você bota numa Suprema Corte pessoas... apaniguados. Vamos voltar àquele velho assunto que a gente fala todas as vezes aqui. Pessoas que não têm meritocracia, não têm competência. Não sou eu que estou falando isso, não. Isso é de domínio público, que hoje o atual presidente do Supremo será um advogado que foi reprovado por 2 ou 3 vezes no concurso para juiz, que não tem nenhuma pós-graduação. Como você pode entender que uma pessoa no mais alto cargo de justiça do país tenha esse tipo de qualificação? Ou seja, que não seja qualificado o suficiente. Quanta gente muito mais qualificada talvez esteja em cargos muito inferiores. Aí voltamos àquele outro, por que as Forças Armadas dão certo em qualquer país do mundo? Porque existe hierarquia. Eu nunca vi um capitão mais qualificado que um coronel, ou que um brigadeiro, ou que um general. Por quê? A vida tem que ser assim. Tem que ter disciplina e tem que ter hierarquia. Você vai conquistando as coisas à medida que você vai tendo o quê? Competência, estudo. É assim que funciona. E dedicação, armadas, né? Você vai por mérito. Né? Você tem uma avaliação anual de todos os militares e assim é feito o critério de promoções. Agora, e essa história, Gelson, do Haddad? Porque, para mim, está muito claro essa situação da candidatura do Lula, que não vai ir além, porque vai chegar um ponto em que vão dizer, olha, não pode, parece que está chegando, parece que o julgamento está por esses dias. E aí, evidentemente, vai haver uma carta-lamento do próprio Lula e, de repente, botando o Haddad como candidato. Só que a impressão que eu tenho é que, apesar de dos 30% que o Lula diz, que as pesquisas dizem que o Lula tem, eu acho que não transfere para o Haddad, porque é uma figura que eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive almoçar com ele aqui uma determinada época, a questão de uns 5, 6 anos atrás. Não só eu, foi o Alfredo Raimundo, outros tantos lá da Rádio Tupi, na época. Que é uma figura que não fez um bom governo em São Paulo e, a meu ver, não tem carisma. Agora, você acha que pode ser transferido o voto para ele?
Eu acho que transfere muito pouco, tá? Eu estava outro dia conversando com os engraxates do aeroporto Santos Dumont. Tem uns 5 engraxates ali, tá? Uns 5 engraxates. Tem alguns que são mais espertos, que não ficam só na graxa, que de vez em quando ganha $1, aí pega aí e vende o dólar, né? Às vezes tem um engraxate que já está vendendo quentinha, porque é tudo muito caro no aeroporto, né? Se você almoçar ali, tem que ter bala na agulha. Tem que ter bala na agulha. Para botar o carro ali, tem que ter bala na agulha. Então, sabe como é que é? Na atual crise, o que tem de gente vendendo quentinha do lado de fora, né? Então tem um engraxate que ele, além de engraxar os sapatos, né? Ele pega, tem também a quentinha. Tá errado? Claro que não. Então estava conversando com ele. A R$10? Estava conversando com ele. Os 5. Quentinha lá R$10, não? Aqui em frente ao shopping Tijuca, sinal da crise, tem quentinha de R$10. Lá do lado de fora do aeroporto, ali perto do Clube Náutico, né? Você encontra até por R$6. Olha só. Até por 6. Arroz, feijão. Aí é que eu quero que vocês falem um pouquinho. Mas aqui que você falou aí os 5. Os 5 defendendo o Lula. Sei. Assim. Os 5 defendendo o Lula. Porque é preciso que a gente tenha clareza de uma coisa. Essa fala do Figueiredo tem uma relativização. Pelo seguinte, o primeiro governo do Lula foi muito bem feito. O segundo é que arrebentou geral, porque aí cresceu a situação de poder, essa coisa toda e tal. Mas o primeiro governo teve um plus de desenvolvimento no país que deve ter dado lembrança, notadamente, para essas pessoas. Se falavam muito bem, o desemprego caiu. Até o Meirelles anda falando isso, que na época parece que foi o condutor da economia. Não, e o Brasil, lembra que se falava muito? Se falava. O Brasil entrou para o BRICS por causa do primeiro governo do Lula. Exatamente. Quer dizer, então quando alguém me pergunta... Eu não sei nem como é que está hoje, sabe? Mas olha, Gelson, eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa que talvez vai contrariar uns 30% do... O Lula não pagou o FMI. Ele pode ter divulgado. Transferiu a dívida que era. Entenda, eu não tenho nenhuma Eu vou te parte. dizer como. Eu não estou dando minha opinião também, não. Eu estou transmitindo o que um amigo meu, economista, que foi inclusive economista que participou das obras da Itaipu Binacional. Um cara realmente... Que é um portento, né? Foi uma das figuras do antigo Banco Nacional. Foi um dos diretores do Banco Nacional, o extinto Banco Nacional, né, de Minas Gerais. Do Magalhães Pinto. Isso. Nós tivemos um governo... Ele me disse uma coisa que tem tudo a ver mesmo. Magalhães Pinto, o que o Lula fez foi assim, ele sentou numa mesa, chamou os principais 5 maiores bancos da época e falou assim, eu tenho uma dívida de X e eu quero acabar com essa dívida. Vocês se cotizam e vamos pagar essa dívida? Aí, quer dizer, eu como dono de um banco, eu falaria, não sei. Foi o que eles falaram, vamos conversar. O que você oferece e o que a gente pode fazer. Então, o que a gente pode fazer, eles já sabiam, que era pagar, se cotizar e zerar a conta. E o que nós vamos ter em troca? Vou usar até o jargão dos políticos, ninguém dá almoço de graça. Não, claro. Alguém dá almoço de graça? Não, principalmente na política. Então, o governo se comprometeu o seguinte, a fazer tudo que nós vemos hoje. O Lula, que era o maior combatedor, né, dizia que os bancos sangravam o país, foi o governo que mais favoreceu aos banqueiros. É verdade. Isso é a resposta. Mas o que eu estou tendo, isso para quem tem essa clareza de raciocínio que o Cícero tem, que o economista tem, a gente sabe. Para a classe pequena, não. A classe pequena, você foi beneficiado. Exatamente. Então justifica-se essa coisa dos 30%, porque são pessoas que bem ou mal conseguiram sua casa, eventualmente passaram naquele momento a comprar coisas que não podiam. Você vê muita gente modesta andando de avião, né? Que era uma coisa emblemática, notadamente para a classe D, essa coisa toda. E beneficiou-se, a meu ver, com os governos anteriores, quer dizer, principalmente o governo de Itamar Franco, que conseguiu realmente, através do trabalho do Fernando Henrique, descer os níveis da inflação brasileira, que era um horror.
que era um horror. Então a gente tem que ter essa clareza para não pensar que tudo foram flores à época dos militares. Não claro foram, não. Não foram, não. Tudo tem o seu lado positivo. Correto? E negativo. Então tem claro. esse lado, eu concordo plenamente com o que o Cícero disse, o lado da disciplina, o lado da meritocracia, isso é necessário, é um exemplo, nós temos que ter isso. Agora, não é que todo mundo, que eu não estou defendendo Lula, eu não vou votar, não votaria no Lula mesmo, mas eu estou tentando dizer, não é que todo mundo que vai votar no Lula é um bando de idiota, não, é que de repente não tem a informação devida. Claro. Sim, ou então é radical demais. Agora, eu acho que está na hora de parar com essa dicotomia, né? Com essa coisa da divisão do país, que isso não favorece ninguém. Quem quer que seja eleito, a gente tem que torcer para o cara ser um gênio. Rapaz, os últimos 5 anos que eu passei na Rádio Globo, né? Além de ser um terror psicológico, que ninguém sabia o que ia acontecer no dia seguinte, tinha essa coisa da política, colegas ficando um pouco com ódio do colega. Pô, não tem pode, sentido, isso não tem sentido. Preferências. Às vezes eu sou Vasco, que você ia falar. Mal interpretado, o doutor Moraes falou uma coisa mal interpretada, mas porque a gente não consegue ter o segmento, que é natural, né? Você tem que procurar ser o mais sucinto possível. E é difícil. E o perigo é a palavra fora do contexto, né? Sim. Que é um negócio louco, porque é como você falou, por isso que eu sou, voltando ao assunto inicial, por isso eu acho um absurdo essa maneira, me perdoe o Bonner, que é um excelente apresentador, não tenho nenhuma dúvida, é um excelente jornalista, não é? A Renata, seja a ideia do Bonner ou de quem mandou o Bonner ser agressivo, eu acho um absurdo isso. Porque como é que eu convido você para minha casa, é o exemplo da coisa, eu vou ser indelicado contigo? O que é isso? Fernando, e pior do que isso, eles com esse tipo, aceitando, não sei se foram orientados para isso, eles expuseram a própria vida deles. Sim. Porque você vê no Face agora, quanto é que ele ganha, quanto é que a Renata ganha. Teve uma gente... Isso é horrível para eles. Estão dizendo que ele ganha, não sei se é botou R$1.000, ele ganha 1 milhão por mês, e a Renata ganha 200 mil. Isso tem a ver com a entrevista do Bolsonaro, em que perguntaram, perguntaram ao Bolsonaro essa coisa da diferença e tal, que eu até concordo, que eu acho que o presidente, podendo intervir, deve intervir, principalmente no Ministério do Trabalho, que já tem esses processos que teve do PTB, essa coisa toda e tal. Agora, aí o Bolsonaro responde, mas aqui mesmo tem uma diferença. E essa diferença, entregou para ele, entendeu? Tem uma diferença, e aí? E outra coisa, quer dizer, mas o que eu fico impressionado é, no meio do raciocínio, o cara te corta. O cara, de repente, acha que você está falando demais. E eu responderia essa pergunta que eles fizeram, casualmente foi para o Bolsonaro, como poderia ser para qualquer outro, né? Que eles impõem isso. Foi detectado que o senhor falou um dia que a mulher tem que ganhar menos. Aí eu responderia o seguinte: primeiro, a fonte que fez isso, quem que foi? E se isso foi detectado, eu pergunto, nós estamos desde 1900 quando terminou o governo militar, passamos por Fernando Henrique, Lula, Dilma. Por que essa gente hoje que está fazendo essa pergunta não detectou isso e não resolveu esse problema em mais de 20 anos? Por que não criou-se uma política de inclusão da mulher e fazer que realmente ela mereça e tem que realmente não tem que haver distinção? Mas por que isso não foi feito em 20 anos? O exemplo ontem ocorrido até com a Marina, por exemplo, perguntaram para a Marina se ela, o fato dela não ter muitas adesões, né? Sim, perguntaram, a senhora é líder? A senhora como é que o eleitor vai acreditar que a senhora seja capaz de liderar a pergunta em si já é capciosa, mas daqui a pouco fica insistindo nisso. De outra feita, no Ciro Gomes, logo no primeiro, é um negócio polêmico, ele falou que vai zerar o SPC no país. Então, aí os caras perguntaram, como é que é isso? É muito simples e tal. E ele começou a explicar que seria um refinanciamento através de banco a juros de
10% ou 12%, e não de 500%, como se dá aí. Se vai realizar ou não, tudo bem, mas deixa o cara responder. Claro. Agora, aí você tira a sua ilação, você concorda ou discorda, enfim, é isso. Quer dizer, não. Com relação ao Alckmin, também chegaram a um exemplo. Olha, o Alckmin deu um dado que eu acho impressionante, se for real, né? Que enquanto o Brasil tem um índice de 30 assassinatos por cada 100 mil habitantes, São Paulo está com 8 assassinatos. Aí os caras partiram da premissa de que teria havido um acordo com o PCC e o assassinato... Aí o Alckmin disse assim, peraí, você acredita que caiu o índice de assassinato por causa do PCC? E os caras continuam, não, porque não sei o quê. Eu estou até impressionado, quero parabenizar os 4 entrevistados até hoje, independente de partidarismo ou de cor política, porque foram sangue frio, porque dá vontade de mandar os caras plantar batata. Você pega essa cadeirinha aqui que está rodando, entendeu? Não é? É verdade. Quer dizer, poxa, peraí. Eu acho que ainda foram educados. Você quer ver? Eu recebi crítica de um colega nosso da imprensa, que eu gosto muito, vou falar com o nome dele aqui para não abrir de novo. À vontade, dá à vontade. A respeito da entrevista que eu fiz com o Zé Roberto Marinho, você lembra? Lembro, um excelente. Eu tinha que ter perguntado o Zé, pressionado o Zé, porque ele estava fazendo isso com a Rádio Globo. Não era o momento. O cara chegando de viagem, cansado, de Miami. Entendeu? Me esperou acabar de entrevistar o professor Jevaé, que eu estava entrevistando quando eu vi ele passar. Eu fui lá e perguntei, Zé Roberto, pode me dar uma entrevista? Ele falou, vai para a Globo ou para a CBN? Ele nem sabia, nem sabia. Eu falei, não, é um projeto pessoal, não sei o que, ele concordou em fazer, não sabia se era ao vivo, se não era, entendeu? Esperou eu acabar, parece ele com um papagaio de pirata na entrevista com o Jevaé, entendeu? O Zé Roberto esperando, um cara poderoso da comunicação. Então, aí eu vou chegar, eu vou bombardear, mas peraí. Não é mesmo? O cara já está sendo gentil. Não, tudo a seu tempo. Claro. Tudo a seu tempo. Claro. Né? Eu tenho a oportunidade você de pode. Ô Gelson, experiente como você é, você pode até colocar determinadas posições com delicadeza, com educação, com fidalguia. Não é? E parece que isso é uma orientação para entrevistar político. Há pouco tempo atrás, eu não me lembro mais, como é que é o nome daquele rapaz que é espírita também, que foi entrevistar, não estou defendendo este ou aquele tal, mas foi entrevistar o Rubens Teixeira. Meu Deus do céu, o cara estava dando cada solapada, a menina parece que há uma orientação nesse sentido. Então é aquela história, e é com todos os candidatos. Eu volto aqui ao mesmo assunto. A Globo agindo dessa maneira, ela dá armas aos candidatos a colocarem eles em xeque. Por exemplo, essa história a Globo em xeque. Essa história da homofobia que já não tem mais espaço. Todo mundo sabe que isso é uma bobagem, a homofobia é uma besteira, cada um tem que cuidar da sua vida, ter as suas preferências. Você não é amigo de alguém porque ele é gay ou hétero. Não. Eu tenho vários amigos gays, héteros, não há esse problema. Então, perguntar isso para um candidato, eu acho uma perda de tempo. E colocaram isso para o Bolsonaro. O Bolsonaro inteligente, que ele é inteligente, pode ter críticas outras, mas inteligente. Ele me saca de um kit gay, que é uma coisa abominável, e bota na câmera. E eles ficam desesperados. Que não é. Mas, na verdade... Querendo tapar o negócio que defende. Ele faz a pergunta, se isso é feito para criança... Por que eu não posso mostrar à noite num programa em rede nacional? Não, e para deixar claro, para que as pessoas não achem que essa coisa até mencionada pelo Cícero Munhoz, dizer que nós estamos contra os gays, não. É contra uma política que tenta colocar em tenra idade de 6 anos, 7 anos, a informação da vida para as pessoas. A educação é uma coisa da família. E cada família, então, vai dar essa educação na medida em que achar que deve. A instrução é por parte do colégio. Exatamente.
É isso mesmo. Não é mesmo? É. Quer dizer, pô, vai com calma. A cultura né? do colégio. Agora, a gente não tem casa. nada. Você tem tem gays maravilhosos que são pessoas. Eu mesmo tenho um amigo, Alberto Biloca, o rei da fofoca, que é um repórter maravilhoso. Outro dia recebi aqui o Fernando Resch e o Biloca, que são dois gays, a Jane de Castro. São pessoas emblemáticas que, meu Deus, a Isabelita dos Patins, não é? Eu até vou contar uma história para vocês muito interessante no final desse programa. Já estamos quase no final, né? Mas para suas considerações, meu amigo, você disse que precisa sair um pouco mais cedo no final do programa, é isso hoje? Não, em consequência de eu ter chegado um pouquinho atrasado, eu liguei lá. Que maravilha, que honra para mim. Que honra para mim. 9 horas. Você falou de pessoas queridas com o Biloca, com a Isabelita. Né? Eu lembro o seguinte, não só eles, como também eu tenho vários amigos gays que não concordam com esse modismo que estão querendo transformar a questão eu gay. também tenho medo. Né? Dá uma informação que não... Na verdade é LGBT. Lésbica, gays, bissexuais e transexuais. Que não concordam. Eu vou citar um exemplo. Recentemente, eu peguei um busão ali em frente ao colégio Santo Inácio Botafogo. Sim. Queria ir na Gávea. Queria não, fui, né? Aí o que aconteceu? Deixou aquele seu portentoso carro na garagem do TRE. E se pudesse, deixava sempre. Porque eu acho muito interessante você andar de trem. Verdade. Não é muito seguro, né? Mas não é muito seguro, mas fica um pouco de medo, né? Não, mas eu tenho mais medo de carro. Eu tenho mais medo de assalto. Tem mais medo. Mas Então, sentei, aí 3 estudantes de escola pública uniformizados pegaram o mesmo ônibus que eu. Sim. Tá? 2 meninas de 11, 12 anos no máximo, começaram a se beijar na minha frente. E uma ainda com seio em desenvolvimento, né? E as duas, entendeu? Botando a mão dentro da blusa, aquela coisa ali no ônibus. Isso até com um casal heterossexual seria desagradável. Não é porque são bi, né? Não. Uma outra que eu sentei do lado dela, eu senti que ela ficou assim meio sem graça, e eu perguntei, mas vem cá, isso é normal lá na escola? Ela falou, tio. E a gente não pode ficar contra, porque senão a gente é discriminado, até batem na gente. Você vê assim, que ponto chegou. Aliás, esse é um outro grande problema, né? E confundir. Agora querem. Agora não, já há bastante tempo que confundem a palavra homofóbico. Quer dizer uma coisa, aí eles querem, quer dizer o cara que bate no gay, que quer matar o gay, não sei o que. Agora você não concordar é um direito seu. É um direito seu. É um politicamente correto. Eles querem. Mas você quer ver? Mas ele respeita você. Mas você sabe que isso não é só com gay, né? Eu estava comentando aqui com o Cícero, qualquer pessoa que fique se amassando publicamente é um ato que vai invadir a privacidade do outro. Não há dúvida. Não é? Não é só pelos gays, não. Isso acontece, às vezes, com casais heterossexuais também. Né? Agora, é aquela história. Então, fica aí, pelo menos a concordância, me parece, de todos nós aqui, com essa maneira nova, não chega a ser muito nova, né? Agressiva de entrevistar, porque dá a impressão que você é adversário do candidato, qualquer que seja ele. É um negócio absurdo. Aí, o que isso acrescenta ao eleitor? Nada. Outra coisa, se você dá 27 minutos e você usa pelo menos uns 10 minutos de pergunta e de digamos assim, interrupções, você na verdade está dando 17 minutos para este ou para aquele candidato. Não é? As perguntas deveriam ser computadas fora, talvez. Na verdade, eu acho que as perguntas deveriam ser iguais para todos. Verdade. E entrar em qualquer mérito que não fosse realmente plano de governo seria proibido. Como eles mesmo falam, que eles combinam antes que não pode mostrar documentos. Também não pode entrar na vida pessoal, em opiniões. Eu quero saber o seguinte, vamos fazer 10 perguntas. Essas 10 perguntas serão feitas para todos. Qual o seu plano na área de educação, qual o seu plano na área da saúde, qual o seu plano... E assim por diante. Para você ter uma... Para ser igual. Para ser igual. Né? Vocês chegaram a ver um debate da Rede TV?
Sim. Vi, ali, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você gostou daquilo? Não, eu achei do como é que você. mas com todo respeito. Como é que você bota. Mas o detalhe é o seguinte: para que 3 apresentadores? Precisam 3. Não tem sentido. Exagerou um pouco. Porque você já vai tomar espaço das pessoas. O que eu não gostei é o seguinte: você tem 1 minuto para responder e 45 segundos para réplica. Quer dizer, para nós que somos profissionais. Você, quanto tempo de rádio e de cancha? Você foi chefe de reportagem da CBN, correto? Agora imagine você chegar para Ana Paula Araújo e dizer, você tem 1 minuto para falar o que você vai fazer. O que o cara fala com 1 minuto? Eu queria descobrir quem é que inventou isso, que 1 minuto dá para se responder uma pergunta séria. Sabe como é que eu acho? Eu acho que é um debate comum. Por exemplo, Haroldo de Andrade. Achei bonito. Eu participei durante um bom tempo, né, do debate do Haroldo de Andrade, como debatedor e como chefe de reportagem. Isso. Né? E convivi com... Aquela turma toda. Com essa turma toda que está por alguns presos, outros soltos. Certo. Né? Então, é a realidade. Grande parte presa. Agora, muita gente boa também. Muita gente boa. Alguns já estão no plano superior. Flecha Ribeiro, né? Flecha Ribeiro, rapaz, naquela época, há mais de 30 anos, ele já falava do Odebrecht, já falava. Isso que aconteceu agora recentemente, ele já falava na época, eu me lembro disso. Né? Outros grandes, o próprio Carlos Bacelar. Claro. Então, pessoas magníficas. Mas, o que eu estava falando mesmo? A idade é esse o problema, entendeu? Às vezes, como dizia um amigo meu mineiro, às vezes falha. Mas vamos lá. O Haroldo de Andrade que eu estava falando, né? Sim. Ele agia da forma que você está sugerindo aí, né? O que eu acho que as pessoas gostariam. Se o cara tá falando uma coisa que tá interessante, ele não importa. Deixa o cara falar. Deixa ele falar agora. Tinha uns que às vezes começava a falar, ele pegava, cortava, porque o público não... Mas elegantemente. Elegantemente. É isso que se espera. Isso se esperaria de um bom entrevistador hoje. Chamando a autoridade de senhor, independente do... Em respeito à autoridade. Eu prefiro esse tipo de comunicação. Já um outro colega nosso do rádio, não vou falar o nome dele também, para não dar confusão, não é? Ele entrevistando o Pezão, foi totalmente o oposto do Haroldo de Andrade. O Pezão pode ser o que for. Aliás, o governo... Pode ter culpa no cartório e tal. Mas ele é convidado para dar uma entrevista e o cara massacrou ele o tempo todo. Eu, no lugar do Pezão, eu tinha desligado o telefone, eu bati o telefone. Não, Pezão com uma frieza muito característica dos políticos, é claro. Né? Mas uma coisa, outra coisa, já diria o nosso Mário Luiz, né? O antigo diretor da Rádio Globo. Ele tinha que ter um mínimo de respeito, afinal de contas, o cara tá... Não é? Ele massacrando, e isso durou muito tempo. E o Pezão não desligou o telefone. Então, olha só. É muito frio. É um negócio, é um tipo de jornalismo com o qual eu não concordo. Parece imprensa marrom. Parece que estamos voltando aos tempos em que o dia, se você fizesse assim, saía sangue. Né? Eu acho que não pode. Aliás, essa é uma preocupação até com os telejornais que a gente está vendo. Porque eu acho o seguinte: você tem que divulgar o ruim que acontece. Tá certo. Mas será que não tem coisa boa, paralelamente, que você possa divulgar, até para equilibrar um pouco o psiquismo do espectador? É uma outra coisa. Tem muita gente se evadindo do Brasil, tem muita gente largando o Brasil por desespero. Independente, eu sempre gosto de começar assim para não pensar que eu estou aqui defendendo o partido. Este ou aquele. Eu tenho as minhas convicções políticas, mas guardo para mim. Eu acho que cada um é igual o voto. É o meu caso também. Mas vamos colocar aqui, vamos analisar o que tem acontecido no Brasil nas últimas décadas, não falando anos, não, décadas. Tem se tentado duas coisas para se perpetuar essa turma que não presta aí no poder, que é interferência negativa na educação, altamente negativa com tudo isso que a gente falou, e na imprensa também. E a gente vê historicamente que os grandes governos, principalmente os governos totalitários do mal, que eu sempre digo do mal, e nós estamos vendo isso num vizinho nosso aqui no Venezuela, eles começam a se perpetuar no poder. Bolívia. Quando desacreditam a educação e quando desacreditam a imprensa. É verdade. E aí, para finalizar e dar o golpe de misericórdia, a justiça.
E é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui. A gente está vendo aqui. A diferença é que o país, que o nosso país é muito infinitamente maior que o dele. Na hora que você tiver esses três do seu lado, você domina o país. É verdade. Eu quero agradecer a presença de vocês, o assunto aqui foi muito importante. Muito obrigado, doutor Cícero Munhoz, pela sua presença. Obrigado, meu amigo, estamos sempre aqui. Se quiser dar o recado do Hospital Alemão do Amparo. O Hospital Alemão do Amparo, um hospital secular, né, de 105 anos. Estamos aí numa retomada aí de crescimento lá e convidamos a todos os cirurgiões, o hospital é aberto aos cirurgiões e aos dentistas também, lembrando do Beto também, Aquino, né? Tem cirurgiões bucomaxilos que operam lá no nosso hospital. A casa é de vocês, estamos à disposição. Muito bem. Dr. Cícero Munhoz é diretor do Hospital Alemão do Amparo. Nosso querido amigo, desculpe a brincadeira, as brincadeiras, mas é que somos amigos há muitos anos. O Gelson é um dos mais talentosos repórteres do rádio brasileiro que muito nos honra com sua presença. Muito obrigado, meu caro Gelson Cunha. Abraço para o Diego, aquela gracinha, que é seu filho. Abraço também para a Jaqueline, né? E para minha boneca gordinha, que é a Ritinha. Que é a Ritinha, verdade, verdade. Eu que quero agradecer mais uma vez o convite a todos que visualizaram. Foi uma honra participar aqui do Dr. Munhoz, inteligentíssimo. A recíproca é verdadeira. Sabe aquele negócio de amor à primeira vista? Porque o Gel aconteceu. Você não havia debatido com ele ainda? Pessoalmente, não, já. Já. Aqui, Mas é uma figura. Inclusive, inclusive foi quem fez cateterismo na minha pessoa. É verdade. É um dos maiores cateteristas aqui do Rio de Janeiro. Foi diretor do Hospital do Galeão, né? É um talento, realmente. Fundão? Da Ilha do Governador, Hospital de Força Aérea do Galeão. Sim. Da divisão médica. Da divisão médica lá. Muito bem. E dizer apenas que o meu cachê eu vou doar pro Todinho. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Santa Samira. Agora, eu tenho um caos do rádio para contar no final do dia de hoje. Vocês falaram dos gays, então eu vou dizer para você o seguinte. No ano de 91, com a saída da Cidinha, eu fiquei durante um ano fazendo o programa Fernando Sérgio na Rádio Tupi, de 9 ao meio-dia, né? Mas aí houve uma oferta que era irrecusável mesmo, de uma pessoa que estava sempre presente lá nos debates, que era o João Carlos Rabelo, de ir para a Rádio Angra, dirigir a Rádio Angra, dando a chefia de jornalismo para a Samira, e na verdade nós fomos muito bem recebidos em Angra, recebemos um apartamento maravilhoso, talvez até hoje, ainda digamos assim, o edifício mais sofisticado de Angra dos Reis. Né? No Parque das Palmeiras, foi uma beleza, viu? Sinceramente foi ótimo. E a rádio era uma graça, ficava ali de frente para o mar e foi um tempo muito bom. Muito bem. E eu estava já 2, 3 meses na rádio e tal, e a rádio estava crescendo de audiência, eu estava também com o meu programa de 9 ao meio-dia lá, e de repente, Fernando, Jorginho Cabeleireiro está aí para falar contigo. E o Jorginho, eu imaginei uma pessoa delicada, que nem um biloca. O Jorginho era um Jorjão desse tamanho e gay, né? É muito engraçado, muito, sabe? Fernando, eu vim aqui pedir o apoio para você da rádio. Falei, o que é? Nós vamos ter, eu sei que eu contar isso, o Gelson vai me pegar pelo pé, pelo menos uns 3 programas, mas eu vou contar. Eu queria que você apoiasse a Miss Gay, que vai acontecer, vamos trazer não sei quem que imita a Carmen Miranda, se você pudesse trazer o Emílio Santiago, o Fernando Moreno. Eu falei, tá bom, e eu trouxe realmente o Fernando Moreno e o Emílio Santiago para fazer na festa lá no Aquidaban, Yacht Clube Aquidaban. Muito bom, então tudo combinado, quer dizer, então tá certo, vai ser esse povo. Liguei para o Emílio, que Deus o tenha na época vivo, né, claro, e falei, Emílio, será que você pode? Não, Fernando, vou levar a Isabelita também foi. E aí tá tudo bem, tá chegando a festa. Aí um dia o Jorginho, eu quero agradecer você, não sei o quê, e quero que você seja o presidente do júri. Eu falei, não, mas peraí, esse negócio de presidente do júri, eu até posso ir participar do júri desde que a Samira esteja no júri. Não, então tá ótimo e tal, e botou a minha Samira no júri, e ao lado do falecido Fernando Moreno, jornalista do Povo, o Emílio Santiago, cantor, e a Isabelita dos Patinhos, e tinha mais um sócio do Emílio,
que me parece não era gay, do Emílio não, sócio do Fernando Moreno, me parece que não era gay. Muito bem, então até foi muito divertido, a festa foi meio que familiar, porque as famílias gostam, né, carinham, né, e era muito gozado que de vez em quando a Isabelita perdia a paciência com uma das candidatas, tudo gay. Aí, bicha, anda direito nessa passarela, coisa desse nível. Muito bom. E foi uma festa, elegeu-se a pessoa lá e tal, e aí eu tinha uma Belina. E a Belina ficou à disposição de alguns VIPs que ali estavam, como Emílio Santiago, Isabelita dos Patins, não, Isabelita eu acho que não foi, Emílio Santiago, o Fernando Moreno e o sócio dele, que se não me engano na época era Paulo, não tenho certeza, eu e a Samira. Então, quando saímos já, né, 00:30, 1h, foi uma festa até por aí, quando demos a volta ali na praia do Anil, o Fernando Moreno disse assim, Fernando, vamos parar ali, porque o Fernando era gay, mas não tinha trejeitos. Mas eu tô tem ali o cachorro quente e tal. Eu falei, poxa, é mesmo. Aí paramos o carro e fomos comer cachorro quente, todo mundo. Só que essas carrocinhas de cachorro quente grandes, né, que é praticamente um trailer, você ficava numa ponta e tinha gente na outra ponta. Na outra ponta tinham os gays que foram candidatos e não foram eleitos. Aí um olha para o outro e fala assim, tá vendo, Margarete, por que você não foi eleita? Tá vendo? Olha a quantidade de viado velho que estava no júri. Levei essa pecha. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus. Namastê. Bom fim de semana.